Olá, estudantes do 7º ano, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Shirley Botelho, do componente de História. Vem comigo ver o tema da nossa aula. Aula de número 33, revisão e avaliação. Vamos então para a nossa revisão. Então, turmas, nesta revisão, nós vamos rever o passo a passo de formação das monarquias nacionais, assim como a formação de Portugal e Espanha. Então, vem comigo, olha aqui o nosso texto. A lógica da centralização política e os conflitos na Europa. Então, no início do desenvolvimento dos estados modernos na Europa, vai ser visto a partir do século XII. Aí a gente volta aqui comigo. Por quê? O que está acontecendo no século XII? A gente vai dividir a Idade Média em aqueles dois períodos, Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Então, a partir do século XI até o século XV, a gente tem o que a gente chama de Baixa Idade Média, e é justamente nesse período que vão ocorrer uma série de transformações que vão levar à organização das monarquias centralizadas. Então vamos observar essas mudanças. Voltando aqui para o nosso texto, os elementos chaves dessa transformação serão o aumento do comércio. Então, a gente inicia o século XI, XII com uma série de transformações tecnológicas que serão inseridas no meio agrícola. E essas inovações vão fazer com que ocorra um aumento da produção agrícola que vai gerar um excedente. O que é o excedente? É aquilo que sobra. Então, se eles estavam acostumados no final da colheita, digamos, produzir cerca de 10 sacos de trigo, por exemplo, 7 ficava ali a cargo do senhor feudal e 3 com os servos e camponeses, de acordo com a divisão dos tributos que eles deveriam pagar pelo acesso, pelo uso da terra. Só que a partir do incremento dessas inovações, não serão mais 10 sacos de trigo que serão produzidos ao final da colheita, serão 15, 18. E esses 5 ou 8 a mais a gente chama de excedente. O que vai ser feito com esse excedente? Esses camponeses eles vão começar a fazer trocas, vão começar a comercializar esse excedente. Então, vão levar à formação de feiras, nós vamos ter o início dos burgos se formando. Os burgos é como vão ser chamados essas pequenas cidades que vão surgir na Baixa Idade Média. Eles eram erguidos nos muros de fortalezas ou muros de castelos, e a gente vai chamar de burgos. E a classe social que vai lidar diretamente com esse comércio, que vai movimentar essa nova dinâmica econômica, nós vamos chamá-las de burguesia, os burgueses. Então, esse aumento do comércio vai levar a um crescimento urbano, é o que a gente vai chamar esse processo de renascimento comercial e também de renascimento urbano. Por que renascimento? Porque a Europa, na medida em que ela foi se feudalizando, ocorreu ali a diminuição das cidades. Então, vai haver um aumento expressivo da vida rural e as cidades elas vão ficar quase que desabitadas por conta das invasões bárbaras lá no início do século V. Então, nós vamos ter esse renascimento urbano, essa nova classe social surgindo, que é a burguesia. E a burguesia, ela tem princípios e éticas divergentes daquelas tradicionais que eram disseminadas pela Igreja Católica. Então, a Igreja Católica que apoiava, de certa forma, ali, a avareza, uma vida mais humilde, sem apego pelas coisas materiais, e a burguesia ela vem com outro pensamento. Ela vem com um pensamento de enriquecimento, de lucro, e passa a contestar o poder da Igreja. E a partir desse período também da Baixa Idade Média, nós vamos ver surgir a disseminação de ideias humanistas, é o que a gente vai chamar de renascimento cultural. Então, esse renascimento, ele vem imbuído de todas aquelas ideias que vão trazer
da antiga Grécia, Roma, e essas ideias humanistas, elas primam pelo antropocentrismo, ou seja, o homem agora ele está no centro das questões sociais. Então, se antes nós tínhamos o teocentrismo, com Deus no centro de tudo, agora é o homem que está no centro. Então, eles vão primar pela racionalidade, pelo uso do pensamento racional, pelo cientificismo, e são questões que vão confrontar os ditames da Igreja Católica. E tudo isso vai gerar também um reforço da autoridade do monarca, que a partir desse processo de fragmentação do feudalismo, os monarcas vão passar a ter uma influência maior. E quais são os antecedentes desse processo? A gente está vendo uma série de mudanças que ocorreram ali na Baixa Idade Média, mas na Alta Idade Média, esse processo das monarquias, ele vai ser bem diferente. Por quê? Porque havia ali a fragmentação política. Cada feudo, como era dividida ali a Europa, ele era administrado por um senhor feudal, por um rei. Então, isso gerava uma instabilidade política e militar. Por quê? Porque eles viviam em constantes conflitos, necessitavam de alianças para se estabelecer, para se firmar em determinada região, e não havia um exército nacional. Então, sempre que eles precisavam se defender de alguma ameaça, esses nobres, esses reis, precisavam contratar mercenários ou contar com a aliança de nobres que lhes deviam favores ou de seus vassalos. Então, na Alta Idade Média, o rei ele era como um senhor entre outros, né? Então haviam vários pequenos reinados ali em cada feudo, vários pequenos reis que não tinham influência sobre um território maior, somente ali nas suas terras, dentro do seu próprio feudo. E na Baixa Idade Média vão ocorrer essas mudanças no sistema feudal que vão transformar essa fragmentação durante esse período que a gente chama de Baixa Idade Média. Então, nós vamos ver surgir, a partir do declínio do sistema feudal, o surgimento dessas monarquias centralizadas. Então, vai haver mudanças no equilíbrio de poder com uma tendência a essa centralização política, econômica e administrativa. E, afinal de contas, o que são essas monarquias centralizadas? Vamos lá. As monarquias centralizadas são sistemas de governo em que o poder está concentrado nas mãos de um único líder. E a gente vai chamar esse líder de monarca ou rei. Então, esse monarca detém grande autoridade sobre o país, podendo tomar decisões importantes e exercer o controle sobre várias regiões. Então, ele expande o seu domínio político, o seu poder. Então, ao contrário de governos onde o poder ele é dividido entre diferentes líderes locais, nas monarquias centralizadas, o monarca busca ter mais controle direto sobre o Estado como um todo. Isso vai fazer com que ele tenha poder para unificar as leis, para criar uma moeda única, criar um exército nacional. Então, ele agora passa a ter poder e influência para colocar todas essas características dentro do seu governo, coisas que antes não havia, que não era possível dentro daquele sistema onde a política ela era fragmentada. Bom, então a gente viu que houve várias mudanças, né, externas que vão fazer com que o poder do rei acabe se centralizando. Mas a sociedade, como é que a sociedade ela vai lidar com essa centralização política? É claro que esses monarcas que vão passar a centralizar o poder, eles vão precisar do apoio de várias camadas da sociedade. E a gente vai observar agora quais são os interesses de cada grupo social nesse processo de centralização política. Então, a burguesia, aquela classe emergente que surge com o renascimento comercial urbano, ela tinha interesses nessa centralização política e na autoridade de um único rei, porque ela viajava ali durante
pelos territórios do reino, pelos feudos, com mercadorias. Ela fazia essas viagens comerciais e em cada feudo, em cada território, havia um imposto, havia uma moeda diferente. Então a burguesia se interessava por essa unificação de moeda, por essa unificação de legislação, de impostos, que isso facilitaria o seu trabalho e garantiria a ela ter maior lucro sobre essas vendas. A nobreza também vai apoiar a autoridade de um monarca, porque ela tem interesse na manutenção dos seus privilégios. Então, isso traria para a nobreza uma estabilidade política e a garantia da manutenção dos seus privilégios de nobreza. Os servos e camponeses também tinham interesse nisso. Então, percebam que a gente tem aqui várias camadas da sociedade que tinham ali certos interesses ligados para que essa centralização ocorresse. Então, os servos e camponeses, eles precisavam pagar alguns tributos aos nobres, então cada nobre determinava, de acordo com a sua conveniência, quais eram os tributos, qual valor o servo ou camponês deveria pagar. Além disso, eles sofriam também com abusos de alguns nobres. Então, para essa parcela da sociedade, seria interessante essa centralização para que houvesse essa unificação em relação aos tributos e também a tentativa de garantir com que eles não fossem maltratados dentro dos feudos, para que houvesse uma espécie de legislação que, de certa forma, os protegesse, minando ali a autoridade da nobreza. A igreja, aquela instituição, a grande senhora feudal, instituição que teve grande influência durante todo esse período medieval, ela também vai passar a aceitar ou a influenciar ali essa centralização política na medida em que ela se vê sendo contestada e ela vê a chance de um monarca centralizado, um monarca governando todo o reino, ele sendo católico, ele continuaria mantendo a influência da Igreja Católica em seu reino. Então nós temos aqui toda uma sociedade, parcela da sociedade que vai apoiar essa centralização política. E a partir do momento em que as monarquias elas estão sendo centralizadas, isso vai levar à formação dos estados nacionais modernos. Eles se referem a entidades políticas que emergiram a partir do processo de formação de nações. Então, primeiro, nós vamos ter todo esse processo de organização das monarquias nacionais centralizadas e agora sim, com esse rei detendo um poder centralizado, inicia-se esse processo de formação de nações. Então, esse processo ele envolve a consolidação de uma identidade nacional, a delimitação de fronteiras territoriais e o estabelecimento de instituições políticas. E o desenvolvimento dessa identidade nacional é extremamente importante para a efetivação dessa nova configuração política. Por quê? O surgimento de uma identidade nacional compartilhada entre os habitantes de uma região foi crucial. Durante ali a Alta Idade Média, os reinos eles eram independentes, não tinham uma ligação, então não havia essa identidade nacional, o que fazia com que esse reino ele fosse plural e não houvesse quem o defendesse. Afinal de contas, esse sentimento de identidade, de identidade nacional, ele traz essa sensação de pertencimento. E isso vai envolver a promoção de elementos culturais, linguísticos e históricos comuns. É o que vai fazer com que as pessoas passem a defender a sua nação, a vestir a camisa daquela nação, por assim dizer. Bom, então a gente fez aqui um retrospecto sobre a formação das monarquias nacionais, já entendemos o que levou a esse processo a partir da Baixa Idade Média e como essa centralização das monarquias vai levar ao surgimento dos Estados Nacionais modernos, que é um regime político característico da Idade Moderna, certo? Agora nós vamos observar a formação de Portugal e Espanha enquanto monarquias centralizadas, enquanto Estado Nacional moderno.
Então, para a gente entender esse processo, antes de tudo, a gente precisa lembrar que as guerras e os conflitos também vão fazer com que essas monarquias elas se centralizem, também desempenham um papel muito importante nessa reconfiguração das fronteiras e na definição dos territórios dos estados nacionais. Um exemplo disso, a gente vai ter a Guerra dos 100 Anos, que é aquele conflito que ocorreu entre França e Inglaterra, iniciado por uma questão sucessória ali do trono francês. Então, a partir do momento que se encerra essa guerra, 116 anos após o seu início, o sentimento de nacionalismo, tanto na França quanto na Inglaterra, eles serão fortalecidos a partir deste conflito. E também temos como exemplo as guerras de unificação na Alemanha e na Itália, que já foram guerras e unificações tardias, que nós vamos observar no século XIX, mas o sentimento de nacionalismo que vai unir os diferentes reinos ou diferentes cidades que vão lutar para se unificar enquanto Estado alemão e enquanto Estado italiano, eles são um exemplo de como essas guerras e conflitos eles vão apoiar ou vão trazer uma estabilidade nacional para aquela localidade. Aí agora sim, nós vamos observar a formação de Portugal e Espanha, que também está ligado a uma série de conflitos. Então vamos observar que na Península Ibérica, a formação das monarquias nacionais foi um dos resultados da luta dos cristãos contra os mouros. Quem eram os mouros? Eram muçulmanos do norte da África que haviam ocupado a região a partir do início do século VIII. Então, na medida em que ocorre essa ocupação, os povos que habitavam a região da Península Ibérica, eles vão precisar fugir, vão precisar se refugiar. Então, eles sobem mais ali para a parte norte da Península Ibérica e formam 4 grandes reinos. Nós vamos ter formado o Reino de Leão, o Reino de Castela, o Reino de Aragão e o Reino de Navarra. Então, esses reinos eles vão apresentar resistência contra os mouros ocupando aquela região. E esse processo de luta, de expulsão contra os mouros da Península Ibérica, nós vamos chamar de guerras de reconquista. Então, ela se refere a um conjunto de conflitos que ocorreram na Península Ibérica ao longo de vários séculos, nos quais os reinos cristãos buscaram recuperar territórios que estavam sob controle muçulmano desde a invasão islâmica no início do século VIII. Então, a partir desse período, nós vamos ter essas guerras de reconquista que vão ganhar um reforço a mais com as cruzadas, que são aquelas expedições militares de cunho religioso que foram convocadas no século XI pelo Papa Urbano II. Então, o objetivo das cruzadas era reconquistar a Terra Santa lá em Jerusalém. Então, esses reinos cristãos, eles vão utilizar dessa ideia de reconquista para lutar ainda mais contra os mouros, para expulsá-los da Península Ibérica. Então, dentro desse contexto de luta, vão surgir Portugal e Espanha. Vamos então para a formação de Portugal, para a gente entender esse contexto. No ano de 1096, o Reino de Leão vivenciava um período marcado por vitórias significativas, em parte devido ao suporte da nobreza. Então, vocês lembram que nesse período ainda não havia um exército nacional, então os reis precisavam de alianças com outros nobres ou contratar mercenários. Então, o rei Afonso VI, ele vai se aliançar com um nobre francês e, reconhecendo o destaque militar, ele decidiu premiar esse nobre, Henrique de Borgonha, por suas contribuições e vitórias em nome do Reino de Leão. E como recompensa, Henrique de Borgonha recebeu o condado de Portucale, que era um território estratégico. Então, além de receber esse condado, ele vai receber também a mão de Dona Teresa, filha
de Afonso VI em casamento. Então, nós temos aqui uma relação de suzerania e vassalagem, e como a gente observa, como a questão do matrimônio, ele vai servir para selar essas alianças entre esses diferentes nobres. Então, a partir do momento que nós temos início a este condado portucalense, ou condado de Portucale, a gente vai ver se formar o reino de Portugal, a partir do reinado do filho de Henrique de Borgonha e de Dona Teresa. Então, voltando aqui para o nosso texto, o Dom Afonso Henriques, filho do casal, tomou a decisão de romper a aliança com o Reino de Leão e declarar a independência do condado portucalense. Esse processo ele foi reconhecido oficialmente em 1143 com a assinatura do Tratado de Zamora. O que foi esse tratado? Ele foi um acordo entre Afonso Henriques e o rei Leão VII, que era rei de Leão e Castela, que ele formalizou o reconhecimento da independência portuguesa. Então, agora sim, nós temos, a partir do Tratado de Zamora, o reino de Portugal, certo? Só que esse reino, ele vai dar início ali à dinastia de Borgonha, ou dinastia afonsina, né, sendo Afonso Henriques o primeiro rei de Portugal, e ele vai tratar dessa consolidação de uma monarquia centralizada. Mas vai ser a partir da Revolução de Avis que nós vamos ter início em Portugal a formação de um Estado moderno. Então, o que vai ocorrer? Com a morte do rei português Dom Fernando, em 1383, ele era da dinastia de Borgonha, vai surgir uma questão de sucessão. Por quê? Porque ele falece e deixa como herdeira sua filha, Dona Beatriz, que era casada com o rei João I de Castela. Então, ele deixa a esposa dele, Dona Leonor Teles, como rainha regente, até que o filho de Dona Beatriz tivesse idade necessária para assumir o trono. Só que Dona Leonor Teles, ela vai contrariar a nobreza, as leis do Reino de Portugal, e vai nomear a sua filha como rainha. E enquanto a nobreza estava a favor dessa ascensão de Dona Beatriz ao trono, porque isso lhe garantiria a continuidade de seus privilégios, a burguesia, a pequena nobreza e os camponeses, por outro lado, temiam a possível intervenção do Reino de Castela nos assuntos portugueses. Então vai haver um racha em Portugal. De um lado, vamos ter a nobreza apoiando essa ascensão de Dona Beatriz. Por outro lado, a burguesia, a pequena nobreza, eles não vão concordar. E qual vai ser a alternativa? Eles vão propor um novo nome para assumir o trono português, alguém de Portugal, já que eles temiam essa intervenção. Então, eles vão apoiar Dom João de Avis, que era um irmão ilegítimo do falecido rei. Essa batalha só vai ter fim com a Batalha de Aljubarrota, conflito que ocorreu em 1385, onde as forças de Dom João de Avis derrotaram as tropas castelhanas, consolidando a independência de Portugal. Então, no final ali do século XIV, nós vamos ter essa unificação de Portugal, nós vamos ter a formação de seu Estado Nacional moderno, a primeira monarquia centralizada a se formar na Europa. A Espanha, sua vizinha, não vai ficar para trás, vai demorar um pouquinho mais, mas também vai conseguir essa unificação política a partir também das guerras de reconquista, já que eles também estavam lutando contra a permanência dos mouros na Península Ibérica. Então, em 1469, a união matrimonial entre Fernando de Aragão e Isabel de Castela unificou esses reinos, culminando na formação da Espanha. Então, lembra que nós conversamos lá no início que houve a formação de 4 grandes reinos ali ao norte da Península Ibérica, e à medida em que ocorre o avanço dessas lutas pela reconquista e pela retomada do território, esses reinos vão formando alianças e vão aglutinando um ao outro. Sobram, então, 2 grandes reinos, o Reino de o Reino de Castela e o Reino de Aragão. Então, em
1469, ocorre esse matrimônio e unifica o território espanhol. No entanto, eles ainda estavam em luta contra os mouros, ainda precisavam expulsar os mouros da região do seu território para, de fato, conquistar hegemonia. E aí nós vamos ter, em 1492, a Espanha consolidou seu poder monárquico ao reconquistar Granada, o último bastião muçulmano, encerrando as guerras de reconquista. Então a gente observa ali no final do século XV a formação da Espanha enquanto um estado centralizado, enquanto uma monarquia centralizada a partir da união entre os reinos de Castela e Aragão, certo? Então, só para recapitular, o que nós vimos nessa aula? Nós vimos o processo de formação das monarquias centralizadas como um todo e suas características, bem como a formação de Portugal e formação da Espanha. Então, nós finalizamos assim a nossa revisão.